Decidi alugar uma cabana nas montanhas Blue Ridge por uma semana para finalmente ter algum tempo para mim. Essa cidade tinha me desgastado, todo o barulho, as rotinas e as pessoas, então esta pequena cabana parecia perfeita, completamente isolada, enterrada sob pinheiros grossos, aninhada em algum lugar onde ninguém poderia me encontrar a menos que eu quisesse. S parecia exatamente o que eu precisava. Essa cabana era simples. S apenas um quarto de solteiro, uma pequena cozinha e uma sala de estar com um sofá velho e lareira. S nada demais, na verdade. S até parecia um pouco vazio, como se os proprietários tivessem despojado qualquer coisa pessoal, sem fotos, sem decorações. S apenas madeira nua, tapetes grossos e aquele cheiro estranho e persistente de terra úmida. S nos primeiros 2 dias, tudo estava. 100. Será só eu e o silêncio. SAS manhãs eram passadas caminhando, as tardes lendo junto à janela com vista para a floresta sem fim, e as noites eram calmas, até pacíficas. Se quando me deitava na cama adormecia quase instantaneamente, apenas com o crepitar do fogo para me fazer companhia. Mas então, no terceiro dia, notei algo estranho. Tudo começou no banheiro. Se eu tinha acabado de escovar os dentes e me inclinei para enxaguar o rosto quando vi algo no espelho. Por um segundo, pensei que estava vendo coisas. Ali no canto do reflexo, algo estava errado, uma sombra pairando no fundo, do lado de fora da porta do banheiro. Se eu me virei, mas não havia nada lá. Se eu disse a mim mesmo que era apenas minha mente cansada pregando peças em mim. Talvez eu estivesse apenas vendo coisas depois de muitas horas caminhando sozinho. Mas eu podia sentir isso. Cerrado. Se uma vez que você sente isso, você não consegue deixar de sentir. Isso não vai simplesmente embora. Tentei encolher os ombros e voltar ao meu livro, mas aquela sombra no espelho ficou comigo. Cada pequeno barulho na cabine, um rangido, um farfalhar suave, a forma como o vento raspava nas janelas, começou a me atormentar, fazendo minha pele arrepiar. Naquela noite fiquei acordado, ouvindo passos fracos movendo-se pelas tábuas do piso. Estava quase silencioso demais para notar, mas quando fiz, não pude ignorar. SOS passos ficaram mais altos, mais próximos. Quando finalmente reuni coragem suficiente para olhar, encontrei apenas a escuridão vazia do corredor. Mas não dormi depois disso. Na manhã seguinte, decidi revistar a cabana de cima a baixo. Abri todas as gavetas, espiei cada canto empoeirado. Verifiquei embaixo da cama e até puxei o carpete para o caso de haver algo estranho escondido embaixo dele. Mas não houve nada fora do comum. Apenas uma cabana simples e solitária nas montanhas. Naquela tarde, encontrei-me de volta ao quarto, diante do espelho alto e antigo. Foi então que eu vi. Meu reflexo não estava mostrando a sala atrás de mim. Em vez disso, vi um corredor longo e estreito, forrado com papel de parede rachado e desbotado e iluminado por arandelas antiquadas que lançavam um brilho amarelo doentio. Pisquei, pensando que estava vendo coisas, mas o corredor ficou no espelho, claro como o dia. Então, das profundezas das sombras no final daquele corredor, algo se moveu. Uma figura, quase invisível, estava me observando. Não consegui distinguir nenhum detalhe, apenas o contorno vago de alguém, alguma coisa, olhando para mim do outro lado do vidro. Estava tão longe no corredor, com suas feições obscurecidas, mas eu podia sentir que estava olhando diretamente para mim. Meu coração bateu forte e tropecei para trás, quebrando o contato visual. Minha mente lutou por uma explicação racional. Mas eu sabia. No fundo, eu sabia que isso não era verdade. Naquela noite, joguei um cobertor sobre o espelho, esperando que de alguma forma ele bloqueasse o corredor e o que quer que pudesse estar escondido nele.
0S, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava me observando por trás do vidro, como se cobri-lo só tivesse deixado a pessoa ainda mais furiosa. 0S, fiquei ali deitado, olhando para o teto, meus pensamentos acelerados. 0 só que havia naquele espelho? 0 só que isso queria comigo? 0 se justamente quando eu estava caindo em um sono agitado, ouvi uma voz, um sussurro suave e desesperado ecoando do outro lado da sala. 0S, me ajude. Eu levantei, meu coração batendo forte. 0 só som veio da direção do espelho, inconfundivelmente. 0 se eu queria ignorar, fingir que era apenas minha imaginação, mas a vontade de saber o que havia por trás daquele vidro era insuportável. 0S, puxei o cobertor do espelho me preparando. 0 só que vi foi ainda pior do que antes. 0S, desta vez pude ver meu próprio reflexo, mas não era bem. 0 seu. 0 a minha versão olhando para a traseira magra, com o rosto encovado, os olhos vazios e suplicantes. 0S, sua expressão parecia de desespero absoluto, como se ela estivesse presa em algum lugar há muito, muito tempo. 0S, lentamente, sua mão se estendeu, pressionando contra o vidro, e embora eu não me movesse, senti minha própria mão se erguendo para espelhar o movimento. 0S, meus dedos tocaram o vidro frio e uma onda de dor gélida percorreu meu braço, entorpecendo-o até os ossos. 0 só reflexo, o outro eu, abriu a boca e sussurrou, quase inaudível, mas claro como um grito. 0S, você não deveria ter me deixado. 0S. Puxei minha mão para trás, o frio desaparecendo, mas a imagem no espelho permaneceu, pressionando contra o vidro. 0S, peguei um livro na mesa de cabeceira e joguei no espelho, desesperada para quebrá-lo, mas o livro simplesmente ricocheteou, como se o vidro tivesse se transformado em aço sólido. 0S, recuei, o pânico apertando minha garganta, e corri para fora do quarto, mal parando para pegar as chaves antes de sair correndo da cabana e entrar no ar gelado da noite. 0S, dirigi até que a cabana ficasse quilômetros atrás de mim, não parando até voltar à cidade, de volta ao meu próprio apartamento. 0S, mas mesmo aqui ainda sinto isso. 0SOS, dias seguintes se transformaram em um pesadelo acordado. 0S, tentei dizer a mim mesmo que estava tudo acabado, que eu estava seguro. 0S, mas sempre que olhava para uma superfície reflectora, havia alguma coisa ali. 0S, fraco, talvez, mas sempre à espreita. 0 um contorno escuro, pouco visível nos cantos dos espelhos, janelas e até mesmo em superfícies de metal polido. 0 se a pior parte? 0S, foi ela. 0S, meu próprio reflexo distorcido, ainda preso naquele corredor estranho, olhando para mim com aquele olhar suplicante de alguém que foi abandonado. 0S, às vezes eu a pego pronunciando palavras que não consigo ouvir, mas a mensagem é clara. 0 se ela quer trocar de lugar. 0 se ela quer ser livre. 0 uma noite, notei que o espelho do meu banheiro estava embaçado com marcas de mãos estranhas e manchadas. 0S, então uma única palavra apareceu, rabiscada na névoa. 0S, vir. 0S, 0S. 0S, tentei ignorar, mas não consegui me conter. 0S, meus dedos se moveram por conta própria, alcançando o espelho. 0 só vidro parecia mais frio do que nunca, e assim que meus dedos o roçaram, senti-me sendo puxado para frente, como se tivesse sido pego por uma corrente poderosa que me arrastasse para baixo, para um abismo escuro. Quando abri os olhos, estava de volta ao corredor. 0 se eu podia sentir o ar úmido me pressionando, sentir o cheiro da podridão grudada nas paredes. 0 se eu queria virar, correr, mas algo não me deixava me mover. 0 se eu estava preso. 0S, no final do corredor, uma porta estava aberta, revelando o quarto da cabana, a cama feita, a lareira crepitando calorosamente como se nada tivesse acontecido. 0 se na frente do espelho ela estava esperando. 0 só outro eu. 0 se ela se virou para mim, seu rosto se abrindo em um sorriso distorcido e errado. 0 se ela ergueu a mão, acenou e avançou através do espelho como se estivesse passando pela água. 0 se então ela se foi.
0S agora sou eu quem está no espelho, quem bate no vidro, preso no corredor, forçado a esperar nesta escuridão. 0S posso vê-la vivendo minha vida, movendo-se pelo mundo como se nada tivesse acontecido. 0 se tudo o que posso fazer é observar, impotente, e esperar que alguém me veja. 0S talvez um dia alguém chegue perto o suficiente para ouvir meu sussurro. 0S talvez eles olhem para o vidro, me vislumbrem nas sombras e ouçam meu apelo silencioso e desesperado. 0S me ajude. 0S 0S. 0SOS dias se passaram, ou talvez já tenham se passado semanas. 0 só tempo aqui no corredor é escorregadio, escorregando pelos meus dedos como grãos de areia. 0S quanto mais tempo estou aqui, mais difícil é lembrar quem eu era, como era minha vida fora dessa passagem escura e sem fim. 0S tento me apegar às memórias, rostos, lugares, sons que agora parecem pertencer a outra pessoa. 0SAS memórias ficam fracas, como se estivessem desaparecendo a cada passo que o outro dá. 0 seu toma em meu lugar. 0S. 0S às vezes me pergunto se ela sabe que ainda estou aqui observando-a. 0S talvez ela saiba, talvez não. 0SD é qualquer forma, ela não se importa. 0S posso senti-la vivendo minha vida lá fora, entrando em minhas rotinas, sentindo-se em casa em meu apartamento, vivendo cada dia como se pertencesse a mim. Ela até veste minhas roupas, segura meu telefone, fala na minha voz. 0S meus amigos. 0S eles não perceberam, ou talvez não se importem em olhar perto o suficiente para ver que algo não está certo. 0S daqui, vejo flashes do que ela está fazendo. 0S reflexos em superfícies brilhantes, janelas, espelhos e até poças de água, me dão vislumbres breves e fragmentados dela em meu lugar. 0S no início foi enlouquecedor, esses fragmentos da minha própria vida se desenrolando na minha frente, fora de alcance, como se eu fosse uma espécie de espectador de uma peça cruel e distorcida. 0S mas às vezes. 0 às vezes ela olha diretamente para mim através do vidro, sorrindo. 0S juro que ela sabe que estou assistindo. 0 se ela segura minha vida acima da minha cabeça como uma provocação, seu olhar penetrando no meu como se quisesse me lembrar que nunca vou recuperá-lo. 0S meu único companheiro aqui neste corredor é o silêncio. 0S nenhum vento, nenhum zumbido distante de vida, apenas o murmúrio silencioso da escuridão pressionando por todos os lados. 0S tentei gritar, bater nas paredes, esperando que algum som, qualquer som, ecoasse de volta para mim, mas as paredes pareciam absorver todo o barulho. 0S minha voz morre no segundo em que sai dos meus lábios. 0S. 0SOS espelhos, porém. 0CL são meu único elo fraco. 0S descobri que se olhar por tempo suficiente posso criar formas no vidro, pequenos fios que flutuam nas bordas, como fumaça enrolando-se na moldura. 0S tentei alcançar as pessoas, para que elas me vissem. 0SNA minha cabeça, liguei para estranhos, até mesmo pessoas do meu passado que poderiam me reconhecer se olhassem por tempo suficiente. 0S mas ninguém parece notar. 0S eles passam olhando nos espelhos por um breve segundo, nunca olhando fundo o suficiente para ver a verdade. Então um dia, se é que posso chamar isso de dia, algo mudou. 0S eu a vi novamente minha sósia, e desta vez ela estava. 0S brava. 0S seu rosto se contorceu, a boca curvada em frustração. 0S ela estava segurando algo na mão, olhando para seu próprio reflexo com aquele olhar frio e assassino. 0S ela murmurou algo baixinho, e a fúria irradiou dela em ondas. 0S sua mão voou, batendo contra o espelho, e por um breve momento eu senti isso, como se o impacto ressoasse em todos os espelhos deste lugar miserável. 0S é como se ela soubesse que estou aqui observando-a, e isso a deixa com raiva. 0S talvez seja porque ela não sou realmente eu, não inteiramente. 0S não importa sua aparência, ela é apenas uma casca, uma imitação reunida por qualquer força distorcida que saiu do espelho da cabine. 0S embora ela possa ter a minha vida, ela nunca terá a minha alma. 0S foi quando percebi que ela estava perdendo o controle.
Zero se ela pode se parecer comigo, mas nunca se encaixará perfeitamente na vida que roubou. Zero S comecei a entender. Zero S talvez ainda haja esperança, alguma chance de me libertar desse corredor sem fim, de voltar para a vida que está se afastando cada vez mais de mim a cada momento que passa. Zero se eu só tenho que ser paciente. Zero S espere até que sua raiva, sua frustração a levem ao limite, até que ela desabe e escorregue. Zero S tenho que fazê-la chamar a atenção para si mesma, fazer algo que faça com que as pessoas ao seu redor vejam que ela não é quem afirma ser. Zero S. Zero S enquanto isso, testo meus limites. Zero S descobri que se eu pressionar o vidro, se colocar tudo o que tenho nele, posso fazer o espelho ondular, só que levemente. Zero se uma ou duas vezes, quando alguém fica ali o tempo suficiente, até consigo criar um leve sussurro, um murmúrio de palavras que escapam, quase inaudíveis, mas reais. Me ajude. Uma noite depois do que pareceu uma eternidade, eu a vi novamente. Zero se ela estava num café rodeada de gente, de risadas, de tilintar de copos. Zero SOS amigos dela, meus amigos, estavam todos sentados ao seu redor, conversando e sorrindo. Zero se eu podia sentir a energia, o calor. Tudo tomou conta de mim como um eco distante de uma vida que tive. E então? Ela riu. Zero S, mas não foi minha risada, foi errado, muito alto, muito agudo como vidro quebrado. Zero S todos pararam, olhando para ela com um lampejo de desconforto. Zero só momento foi breve, mas vi a mudança nas expressões deles, o desconforto. Zero um dos meus amigos se inclinou murmurando algo que não consegui ouvir e o outro me olhou, seu rosto escurecendo. Zero S foi isso. Zero S sua raiva estava rompendo seu disfarce cuidadosamente elaborado. Zero S minha oportunidade finalmente estava chegando. Zero S. Zero S nos dias que se seguiram, ela pareceu se desfazer, pouco a pouco. Zero se eu a observei criticar meus amigos, isolar-se, atacar em público. Zero SAS pessoas ao seu redor, ao meu redor, estavam começando a perceber que algo estava errado. Zero S cada vez que ela se olhava no espelho, eu tentava abrir caminho para fazê-la me ver, fazê-la me sentir do outro lado. Zero se eu poderia dizer que estava funcionando. Zero se a raiva, a frustração, ferviam abaixo da superfície, tornando-se mais fortes a cada dia. Zero se então chegou a noite em que tudo mudou. Zero se ela estava sozinha no meu apartamento, andando em frente ao espelho de corpo inteiro no corredor, com movimentos bruscos e erráticos. Zero se eu podia sentir a tensão irradiando dela, ver as linhas de tensão em seu rosto enquanto ela olhava para seu reflexo. Zero S pela primeira vez, ela olhou diretamente para mim e eu sabia que ela podia me sentir. Zero S reuni cada grama de força que tinha, cada fragmento de energia que conservei ao longo deste tempo interminável e sussurrei, mais alto do que nunca. Zero S me ajude. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de medo torcendo seu rosto. Zero se ela tropeçou para trás, a mão voando para o peito, como se as palavras a tivessem atingido fisicamente. Zero S empurrei com mais força, minha voz ecoando pelo espelho com uma força que eu não sabia que possuía. Zero S me ajude. Zero S. Ela gritou, segurando a cabeça como se pudesse de alguma forma me bloquear, mas eu continuei, derramando minha raiva, meu desespero, em cada sílaba. Zero S. De repente, o espelho começou a ondular, o vidro se deslocando e deformando. Zero se eu podia sentir uma atração, um elo tangível entre nossos mundos, algo se afrouxando, enfraquecendo. Zero se ela recuou, o rosto pálido de horror, e eu soube, naquele momento, que o poder havia mudado. Zero só espelho não era mais apenas uma janela, estava se tornando uma porta. Zero S reunindo toda a força que pude, pressionei-me contra o vidro, sentindo a barreira ceder, curvando-me sob a minha vontade. Zero se ela cambaleou para trás, tropeçando na borda do tapete, seu olhar fixo no meu enquanto eu alcançava a superfície, minha mão emergindo do vidro como um fantasma. Zero S. Zero S com um empurrão final consegui passar. Zero se eu estava de volta, meus pés firmes no chão, o peso do meu próprio corpo me ancorando no mundo real. Zero se a outra eu estava deitada no chão,
o rosto contorcido em choque, desaparecendo como uma sombra enquanto os últimos vestígios de sua presença se dissolviam em nada. 0 Sassala ficou em silêncio. 0 Se eu estava sozinho, realmente sozinho, em meu próprio apartamento. 0S. 0S Pela primeira vez me olhei no espelho, observando cada detalhe, cada contorno. 0 Se eu era mais magro, com olheiras, mas era eu. 0 Se eu estava de volta. 0S Mas quando me virei, um lampejo de movimento chamou minha atenção. 0S No espelho, algo permanecia no fundo, uma sombra no final de um corredor longo e escuro. 0 Se embora a figura estivesse distante, quase engolida pela escuridão, pude sentir o seu olhar, frio e implacável, fixo em mim. 0S Percebi, com uma sensação de tristeza, que nunca estaria realmente sozinho.